Meu nome é Irã Siqueira Lima, nasci no Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara, e nasci no dia 21 de maio de 44. A minha formação, eu fiz minha carreira toda, né? Todos os cursos que eu fiz foram escola pública, né? Não tive nenhum ensino pago. Então fiz primário, secundário, depois fiz marinha, sou oficial de marinha. Tão logo que sou oficial, resolvi pedir baixo. Já dava aula no Rio, para Brasília continuei da aula. Eu tinha várias turmas, né? Mas eu dava 2 ou 3 aulas, vezes por semana, e normalmente todo sábado tinha aula, dava aula. Então era uma carga pesada, mas uma coisa que você gosta de fazer, e Brasília tinha muita carência, né? Tanto é que para a UDF obter o credenciamento junto ao MEC, só foi possível juntando meu currículo mais outros currículos. Então eu fiquei lá na UDF como professor titular de várias cadeiras para que ela pudesse obter o credenciamento. E aí eu fui, quer dizer, continuei como chefe de divisão. Um belo dia eu resolvi que eu precisava estudar um pouco mais. E aí foi quando surgiu, eu já tinha alguns contatos aqui com a USP, inclusive com o professor Pérez, surgiu a possibilidade de eu vir prestar prova para fazer o mestrado aqui na Universidade de São Paulo. Eu me lembro bem, fiz a prova em janeiro de 75, me lembro bem que eu tinha tirado férias, tirei para estudar. As provas eram uma prova bem prática de contabilidade, matemática financeira, uma coisa de cálculo, e depois tinha uma entrevista. Eu me lembro bem que em janeiro de 75, saí do Rio, um calor enorme. Cheguei em São Paulo, estava um frio, e eu não tinha trazido roupa. Aí deixei a esposa com as crianças no Rio, vim e prestei a prova. Um dia depois voltei. Fui mais ou menos na prova, né? Tinha umas questões difíceis, eu sabia que uma parte indo bem, outra mais ou menos. Eu sei que no final eu acabei sendo chamado, porque ele analisava o currículo também, então não era só a prova. Mas eu acho que eu consegui nota para passar na prova, né? Escrita. E aí eu entrei no chamado curso de mestrado, em contabilidade e atuária, né, no caso, e acabei cursando em 75. Eu devo ter sido uma das pessoas que fez o curso mais rápido, porque como o Banco Central me deu bolsa integral, eu vim só para estudar. Eu sei que eu consegui fazer todos os créditos em menos de um ano e já preparei a dissertação. Eu acho que em menos de um ano e meio estava defendido tudo. E aí comecei a fazer os créditos. Na época ainda não tinha um doutorado, mas eu comecei a fazer algumas disciplinas que eu sabia de antemão que elas iam constar como disciplina do doutorado. Vim para São Paulo, finalzinho de 85, melhor, a partir de 86, eu voltei a dar aula na USP. Aí na época o professor Pérez me chamou, aí, não, vai dar aula de mercado, comecei a dar aula de mercado, dei aula de custos, tem outras disciplinas que eu dei aula também. Só dava aula no graduação. E aí eu dava muito mais aula no sábado. Tinha cadeiras de manhã e à noite, mas basicamente eu dava no sábado. Não que eu tivesse pedido. Como ninguém queria dar aula sábado, me colocaram para dar aula. Dei aula para a turma de atuária, de contábeis e tal. Então tinha turmas grandes. E eu sei que um dia eu estava no escritório, início, acho que em março de 87, por aí. Aí toca o telefone, era o ministro João Batista de Abreu, pedindo que eu fosse para Brasília, que queria conversar comigo. Aí lá vou eu para Brasília. Aí o ministro disse: Irã, eu queria que você assumisse a Secretaria de Controle de Empresas Estatais e assumisse também a Secretaria Interministerial de Salários de Empresas Estatais,
Essas duas secretarias controlavam 400 e poucas empresas estatais, dentre as quais o Banco Central, Banco Brasil, Vale, Petrobras, Eletrobras, tudo que você possa imaginar de Brás, né? Desde que eu voltei a primeira vez do Banco Central, em 76, né, que eu voltei a Brasília, andei fazendo os créditos, doutorado, mas eu só consegui realmente terminar o doutorado, eu acho que foi em 98. Porque vai e volta. Tal. Então foi um negócio meio porque... Mas desde 76 eu acompanho aqui o departamento, quer dando aulas, quer contratando a FIPECAF para fazer projetos do Banco Central e outros órgãos, né? Então, quando o Banco Central admitiu os auditores, nos idos de 78, quem treinou os auditores foi a FIPECAF. Eu diria que o departamento cresceu bastante a partir de 1990. E aí eu não fiz isso sozinho, eu tive apoio e nós já trabalhamos muito junto com o Nelson Carvalho. O Nelson havia também deixado a empresa de auditoria e ficado aqui, e nós dois fizemos um esforço muito grande de captação de projetos. Começou em 90 e o auge da captação de projetos foi em 94, quando Paulo César Ximenes assume o Banco Brasil e contrata a FIPECAF para reestruturar todo o Banco Brasil. No mesmo momento, nós somos contratados pela Caixa para fazer N projetos para a Caixa Econômica Federal. E várias outras empresas estatais contrataram a FIPECAF. Então, a FIPECAF teve, nesse período, um trabalho muito grande em termos de consultoria. E o ano, eu falo, o ano de 94, foi um ano marcante, que nesse ano ela lança o MBA Controller, tá? A demanda foi tão grande que no primeiro curso nós tivemos que montar 2 turmas, tá? E aí eu posso dizer que de 90 para cá ela continua crescendo, mas sempre com aquele objetivo, que a razão da existência da FIPECAF é apoiar o Departamento de Contabilidade e Atuária. Não há nenhum tipo de outra razão senão essa. E aí ela pôde, tendo recursos, maiores recursos, em caixa, ela pôde formar um colchão e colocar em prática diversos programas. A profissão contábil no Brasil tem são dois níveis, né? Você tem o técnico de contabilidade, que pode fazer tudo aquilo que um contador faz, exceto ele não pode fazer nem auditoria, nem perícia. Mas ele pode assinar um balanço, pode ser um contador geral, ele pode ser controller, ele pode ser diretor financeiro de uma empresa. E você tem aqueles que são contadores, fizeram a faculdade. Então, aí já é um problema difícil de equacionar. Uma profissão que alguém com nível médio pode exercer todas as atividades de um contador, exceto auditoria e perícia. Aquele que quiser exercer auditoria e perícia tem que fazer um curso superior. Eu acho que agora, nos últimos anos, a profissão tem sido reconhecida, mais reconhecida. Então hoje você vê as grandes empresas de auditoria, as grandes empresas, dão um valor maior ao contador.